Boa noite a todos. Hoje, 26 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos conduzir em mais um estudo. Nós vamos hoje estudar o capítulo 20, intitulado Dom Pedro II. Então, nós já temos o conhecimento de Dom João VI, a vinda dele para o nosso país, o retorno dele praticamente obrigado a Portugal. Solicitou, então, que o filho permanecesse, o príncipe, então, Dom Pedro I, e que se fosse para entregar para um outro desconhecido, um outro aventureiro, que ele, Dom Pedro, assumisse que não se submetia mais a ser uma colônia de Portugal. Então, agora nós vamos adentrar, já acompanhamos o processo da independência e um pouco do trabalho do Dom Pedro I. Hoje nós vamos entrar no capítulo que vai retratar o filho, o Dom Pedro II, que foi um pouco assim marginalizado pela história, e hoje nós vamos entender quem é, mesmo no mundo espiritual, qual a missão do Dom Pedro II. Mas antes nós vamos fazer um passeio na história realmente, a história humana, um pouquinho de Dom Pedro II, tá? Nós colocamos no nosso canal de conversa, eu acho que vocês devem ter isso, quem leu lá no WhatsApp. Caso não, vai conhecer agora aqui um pouquinho do texto, que nós colocamos sempre o texto, para que a gente possa ter uma leitura prévia. Vamos lá? Pedro II nasceu no Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1825. Ele desencarnou em Paris, nós vamos entender por que ele saiu do Brasil, a 5 de dezembro de 1891. No mesmo mês que ele nasceu, no mesmo mês ele partiu, tá? 1891. Acunhado o nome de Magnânimo, foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, tendo reinado o país durante um período de 58 anos. Nascido no Rio de Janeiro, foi o filho mais novo do imperador Pedro I do Brasil e da imperatriz Maria Leopoldina de Áustria e, portanto, membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança. A abrupta abdicação do pai e sua partida para a Europa tornaram Pedro imperador com apenas 5 anos. Óbvio que era só o título, quem governava não era ele. 5 anos de idade. Resultando em uma juventude triste e solitária. Obrigado a passar a maior parte do seu tempo estudando em preparação para reinar. Ele conheceu poucos momentos de alegria e amigos de sua idade. Suas experiências com intrigas palacianas e disputas políticas durante este período tiveram grande impacto na formação de seu caráter. Pedro II tornou-se um homem com forte senso de dever e devoção ao seu país e a seu povo. Por outro lado, ele ressentiu-se cada vez mais de seu papel como monarca, herdando o império no limiar da desintegração. Pedro II transformou o Brasil numa potência emergente na arena internacional. A nação distinguiu-se de seus vizinhos hispano-americanos devido à sua estabilidade política, à liberdade de expressão zelosamente mantida, respeito pelos direitos civis, excetuado os escravos, ao seu crescimento econômico vibrante, especialmente por uma forma de governo, uma funcional monarquia parlamentar constitucional. O Brasil também foi vitorioso em 3 conflitos internacionais: a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai. Sob seu reinado,
assim como prevaleceu em outras disputas internacionais e tensões domésticas. Pedro II impôs com firmeza a abolição da escravidão, apesar da oposição poderosa de interesses políticos e econômicos. Um erudito, o imperador estabeleceu uma reputação como um vigoroso patrocinador do conhecimento, da cultura e das ciências. Ele ganhou o respeito e a admiração de estudiosos como Graham Bell, Charles Darwin, Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, e foi o amigo de Richard Wagner, Louis Pasteur e Henry, dentre outros. Apesar de não haver desejo por uma mudança na forma de governo pela maior parte dos brasileiros, o imperador foi retirado do poder em 15 de novembro de 1889, num súbito golpe de Estado que não tinha maior apoio fora de um pequeno grupo de líderes militares que desejam uma república presidencialista. Então, apesar de todo o povo idolatrar, esse meio gato pingado conseguiu tirar o imperador. Eles queriam a república presidencialista. Pedro II havia se cansado da posição de imperador e se tornado desiludido quanto às perspectivas de futuro da monarquia, apesar de seu grande apoio popular. Ele não permitiu qualquer medida contra a sua remoção e não apoiou qualquer tentativa de restauração da monarquia, porque ele poderia ter levantado uma guerra. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Nós vamos entender por quê. Estamos dando só uma volta en passant. O imperador, deposto, passou os seus últimos 2 anos de vida no exílio na Europa, vivendo só e com poucos recursos. Pobre. Imagina o imperador. O reinado de Pedro II veio a um final incomum. Ele foi deposto, apesar de altamente apreciado pelo povo e no auge da sua popularidade. E algumas de suas realizações logo foram desfeitas, visto que o Brasil deslizou para um longo período de governos fracos, ditaduras e crises constitucionais e econômicas. Os homens que o exilaram logo começaram a enxergá-lo como um modelo para a República Brasileira. Algumas décadas após sua morte, sua reputação foi restaurada e seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil em meio a amplas celebrações. Sua reputação perdurou até o presente. Historiadores o avaliam numa visão extremamente positiva, sendo considerado por vários o maior dos brasileiros. Se a professora quiser acrescentar, ou a Mita. Só você ter uma ideia, ele não permitia que tivesse escravos na casa dele. A esposa dele, a dona Teresa, e eram todos alforriados, recebiam salários, fez com que o índice de analfabetismo naquela época conseguisse acabar um pouco, né? Ele baixou o índice de analfabetismo. Um caso assim muito bacana que agora está tão em voga a parte ambiental, e ele já se preocupava naquele tempo. Tinha um fazendeiro que era toda a Floresta da Tijuca, apesar de eu nunca ter ido no Rio de Janeiro, mas a gente estuda, era de um grande latifundiário. Ele poderia simplesmente desapropriar, mas ele disse não, quanto você quer? E deram lá o quanto que custava. Ele foi num banco europeu, emprestou esse dinheiro e comprou a fazenda, e hoje está lá. É a Floresta da Tijuca preservada e tudo mais. E uma coisa assim, ele fez muita coisa boa. O Graham Bell incentivou ele a trazer o telefone. Foi ele que trouxe, né? Que ele era muito amigo. Ele era um cara muito... Ele sabia 27 idiomas, 13 fluentes. Ele traduziu muitos livros, ele mesmo. Porque você imagina, ele não teve era um erudita, era. Ele foi preparado para ser imperador. E olha só, vamos ver o lado espiritual agora de Dom Pedro II.
definitivamente proclamada a independência do Brasil. Quem lembra o ano? 1822. E a data que foi escolhida? 7 de setembro. Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. Ismael leva ao Divino Mestre o relato, de prestar conta do serviço, do trabalho. Corriam os primeiros meses de 1824. Nós estamos há quantos anos da independência? 2 anos. Encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. As últimas tropas reacionárias já se haviam recolhido a Lisboa, sob a pressão da esquadra brasileira nas águas baianas. Esquadra aí o conjunto de navios de guerra, tá? A pressão da esquadra brasileira nas águas baianas. Já se haviam recolhido a Lisboa. Lembra que ficou muito claro que a independência aconteceu sem uma guerra. E ficou bem claro no estudo passado que foi uma influência muito grande de quem? Da espiritualidade. No Rio de Janeiro, transbordavam esperanças em todos os corações. Mas os estadistas, que era a pessoa que exerce liderança política, tá? Os estadistas topavam com dificuldades para a organização estatal da terra do Cruzeiro. Estatal que pertence ao Estado. A Constituição, pois, de calorosos debates e dos famosos incidentes dos Andradas, vamos conhecer um pouquinho esses incidentes dos Andradas, para a gente entender. Foi chamado de a Noite da Agonia. Foi um episódio, que ele vai falar aqui dos incidentes dos Andradas. Nós já sabemos que são os irmãos, inclusive de quem? José Bonifácio, que nós estudamos semana passada. São os 3 irmãos. O que aconteceu? A Noite da Agonia foi um episódio da história do Brasil ocorrido na madrugada de 12 de novembro de 1823, ou seja, 1 ano depois da independência. Durante a Assembleia Constituinte, no Rio de Janeiro, que estava encarregada de redigir a primeira Constituição do país recém-independente. Vamos fazer a Constituição. Se reuniu um grupo lá. E era quem? Os Andradas. No Rio de Janeiro, que estava encarregada de redigir a primeira Constituição do país recém-independente. O monarca Pedro I, pai de Dom Pedro II, mandou o exército invadir o plenário da Assembleia Constituinte, que resistiu durante horas, mas não conseguiu evitar sua dissolução. Vários deputados foram presos e deportados, entre eles os irmãos Andradas, José Bonifácio, que é o patriarca da independência, Martim Francisco e Antônio Carlos, 3 irmãos. Foram presos e deportados. Isso é o que ele vai chamar de incidente dos Andradas. Em documento assinado pelo imperador e seus conselheiros em 13 de novembro de 1823, ou seja, um dia depois, adotou-se, além da expatriação dos ex-deputados, outras medidas repressivas, quais sejam a vigilância policial sigilosa em locais de reunião, e a prisão de quem se envolvesse em discussões públicas. Controlou a situação. Com a dissolução da Assembleia Constituinte, Pedro I reuniu 10 cidadãos de sua inteira confiança que, às portas fechadas, redigiram a primeira Constituição do Brasil.
outorgada em 25 de março de 1824, e que acabou fortalecendo o poder moderador. Para a gente entender o que era o poder moderador, é um poder de Estado. Ele se sobrepõe aos poderes legislativo, judiciário e executivo, cabendo ao seu detentor força coativa sobre os demais. Foi idealizado pelo francês Benjamin Constant, que pregava a existência de 5 poderes: o poder real, o poder executivo, o poder representativo da continuidade, o poder representativo da opinião e o poder judiciário. É tanto poder que você fica... De forma como foi concebido, situa-se hierarquicamente acima dos demais poderes do Estado. Foi instituído no Império do Brasil pela Constituição Brasileira de 1824 e em Portugal pela Carta Constitucional Portuguesa de 1826. Ambas saídas do punho do soberano Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil e posteriormente rei de Portugal. Foi prerrogativa dos soberanos portugueses do regime constitucional até 1910. Abolido no Brasil com a Constituição de 1891, grande coisa, que é tanta regra e não se cumpre nada. Considera-se uma prerrogativa do presidente da República em Portugal. Então já sabemos qual foi a noite da agonia. E por quê, qual era o propósito desses 3 irmãos. O Bonifácio, o Martim Francisco e o Antônio Carlos, tá? Então, voltando. Ele diz assim, voltando não, nós estamos todos dentro. A Constituição, depois de calorosos debates e dos famosos incidentes dos Andradas, incidentes que haviam terminado com a dissolução da Assembleia Constituinte e com o exílio desses notáveis brasileiros, olha como Humberto fala, só fora aclamada e jurada justamente naquela época, a 25 de março de 1824, quando ele diz assim, redigiram a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 25 de março, tá, ok? Nesse dia, findava a mais difícil de todas as etapas da independência e o coração inquieto do primeiro imperador podia gabar-se de haver refletido muitas vezes, naqueles dias turbulentos, as determinações dos emissários invisíveis, que revestiram as suas energias de novas claridades para o formal desempenho de sua tarefa nos primeiros anos de liberdade da pátria. Então, eu acho que a interferência espiritual foi muito grande em relação a Dom Pedro. Recebendo as confidências de Ismael, que lembra que tudo isso aqui é Ismael contando, dando o resumo para o nosso Senhor Jesus. Gente, aí você vai dizer, Conceição, mas Jesus não sabia de nada? Claro, mas era Ismael frente a frente com a sua própria consciência. Deixa ele contar como é que eu vivi tudo isso, porque Jesus sabia, Jesus sabe, imagina. Mas deixa eu contar como eu estive perante a minha própria consciência nesse período. O que eu senti? É como se fosse assim, o que você aprendeu, meu filho, de tudo isso? Tá? Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de concentrar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes. Quando eu li isso aqui, eu digo, mas vamos lá. Ele deseja polarizar atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes. É o que ele deseja, é o que ele almeja. Eu quero isso, eu desejo isso, mas tem livre-arbítrio aí da galera. Para modelo geral de todos, isso é o que eu idealizo. O que Jesus fez? Chamando Longinos, a sua presença, falou com bondade. Então, Longinos, vocês bem lembram daquele soldado que enfiou a lança no coração do nosso Senhor Jesus. É Longinos, que nós aqui no Brasil conhecemos como o Longinos, que é o famoso São Longuinho. Longinos é o São Longuinho.
Foi o centurião, né, o soldado que perfurou Jesus. O nosso querido irmão Ismael foi prestar conta do trabalho com o nosso Senhor. E aí pediu ajuda de Jesus. E Jesus chamou logo quem? Longinos. Chamando Longinos à sua presença, falou Jesus com bondade. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e inspirado a Ismael e os seus companheiros do infinito. Consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua de meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade como indivíduos, e se bem não os perca de vista os gênios tutelares do mundo espiritual, faz-se mister se lhes outorgue toda a liberdade de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Bem, como o texto aqui é rico, nós vamos comentá-lo rapidamente, tá? Então vamos ver a fala do nosso Senhor Jesus. Longinos, entre as nações. Eu imagino Jesus te chamando pelo nome e olhando, né? Acho que já dá um arrepio na coluna, assim, de ponta a ponta, né? Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil. Então, organizei. Você vê aí um Jesus o quê? Presente, atuando. Ismael organiza, mas Jesus não está longe. Aqui você vê um Jesus presente. Organizei o Brasil como o coração do mundo, que é a forma. Porque lembra que lá no início ele diz: eu vou aqui tirar a árvore do Evangelho da Palestina e vou replantar ela no Brasil. Eu quero fazer disso aqui a pátria do meu Evangelho. Então você vê o trabalho dele. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos. Olha aqui. Minha assistência misericordiosa tem velado, tem estado constantemente pelos seus destinos. Tem cuidado. E inspirando a Ismael. Então Ismael está achando que está trabalhando sozinho. Não está, não. Ele está sob a inspiração de Jesus. Inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito. Consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território. Ele diz assim: consegui. É Jesus, gente. Porque o povo queria dividir o Brasil. Ele disse: não vamos fragmentar o país. É ele atuando. O seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, que é o coração. Como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível, ele deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução, gente, ele deverá pulsar. Ele não pulsa, ele deverá. Ele foi criado para isso. O propósito da criação do país foi para isso. Ele deverá pulsar paz indestrutível pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá
de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. A todo momento ele manda o quê? Emissário. Quando a gente lê isso aqui, isso me dá um conforto tão grande que a gente não se sente desamparado. Nós não estamos desamparados. E a outra informação é que nada acontece sem a vontade dele. Não está na mão dos terrícolas. Não está na mão dos brasileiros idiotas. Está na mão dele. Ele escolhe e ele tira. Então não está solto, gente. Confia. O povo fica agoniado, coronavírus. Se tiver de vir para o Brasil, vai vir. Se tiver de morrer meio, vai morrer. E aí? A gente continua vivo. Você está entendendo? Então nos falta confiança. Confiança em Deus. Não está, não. Esse barco não está à deriva. Ele diz: a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos também têm a maioridade. E se bem não os percam de vista, os gênios tutelares do mundo espiritual, faz-se necessário, se lhes outorgue toda a liberdade de ação. Ele está falando isso aqui a Longinos, que será o futuro Dom Pedro II. Por isso essa ideia do Dom Pedro II da liberdade, de não oprimir. Porque ele está falando com alguém que vai ser o imperador. Então não foi à toa que ele veio para ser o imperador. Isso está na programação, sim. Isso está na programação, sim. Nada está errado. Ninguém chega a um cargo por erro de cálculo. Faz-se necessário se lhe outorgue toda a liberdade de ação ao país, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhe foram prodigalizadas, que lhe foram dadas. Porque o que acontece? Se eu educo um filho, mas mantenho ele preso, como é que eu vou saber se a educação que eu dei a ele serviu? Se eu não dou liberdade para ele expressar a educação que eu dei. Então, eu não tenho como saber. Eu tenho uma irmã que mora na Suíça há 30 anos. E eu fiquei lá 30 dias. Então, assim, mana, Estela, o que é essa plaquinha aqui? Terça e quarta, papel. Quinta e sexta, vidro. Mana, os dias que o carro coletor passa para colher papel, para colher vidro, então tudo é arrumadinho. E se a pessoa, por um acaso, não colocar, pagar multa? Então, o que você fala? Eu, Conceição, faço coleta seletiva dentro da minha casa. Eu não preciso pagar multa para saber que eu preciso colaborar com o meu planeta. Então, eu separo tudinho, enfio dentro do carro e eu levo para a coleta, porque não tem carrinho que passa. Então, o que o nosso Senhor Jesus está falando para o Longino? Longino, dê a liberdade para eles mostrarem tudo que já receberam. Porque oprimindo, você não tem como saber. Entendeste? Olha o processo de educação do nosso Senhor Jesus. Na opressão, você apenas intimida, limita, não deixa o outro mostrar quem é. E Jesus não quer trabalhar com as aparências, ele quer trabalhar com a essência, porque ele quer plantar o evangelho dele aqui. Então ele não pode trabalhar com um grupo de pessoas de aparências. É aquilo que a gente diz: o que tu fazes para que se você faz a escondido e se envergonharia de fazer em público, então você não deveria fazer no escondido. Vocês entenderam aqui a fala do nosso Senhor para Longinos? Por isso que ele diz assim: faz-se necessário, se lhes outorgue, lhe dê
toda a liberdade de ação. Então, as regras nem sempre educam. Ela pode apenas me o quê? Conter. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Vamos ver o que Longinos vai responder. Senhor, responde então Longino num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. bem como conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes, na face triste da terra, muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo a minha alma. Assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. Então você vê aqui o ato assim de humildade realmente de Longinos. Manda que eu faço, e ao mesmo tempo a gratidão por essa oportunidade. Então ele diz assim, olha: bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes. Então olha só, nesse movimento aqui Longino já compreendeu que servir a Jesus é sinônimo de sacrifício. Sacrifício não é se submeter a capricho pessoal de ninguém, porque às vezes a gente confunde. Sacrifício em nome do Cristo é um movimento muito maior. Eu não estou aqui para atender particularidade de ninguém. Não é assim o movimento. Não é isso o movimento. Cada um tem os seus achaques e que fique com eles. É o meu sacrifício perante o Evangelho. Você imagina se Jesus se adequasse a Pilatos, se adequasse a cada chilique humano? Era ele e o Pai realizando um propósito muito maior. E o Longino já tinha entendido isso. E isso era ele se sacrificar por uma nação. Isso é que é sacrifício. Foi o que Paulo fez, Pedro, Tiago, João Evangelista e tantos outros. Joana de Cusa, Madalena, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Mahatma Gandhi, Teresa, por aí se vai. E ele já sabia isso. Eu sei, se eu trabalhar contigo é isso, é sacrifício. O meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas, de aprender, o senhor sabe que eu quero aprender, e de servir a causa das vossas verdades sublimes, na face triste da terra. Triste, porque é uma tristeza. O mal, a indiferença, o egoísmo. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado. É aquilo que a gente estudou no Céu e Inferno.
ele pede para passar. Eu peço, eu quero, eu preciso passar. Para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário. Eu não entendi. Não entendi por quê. Em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência, que sufocavam naquele tempo a minha alma. Impenitência. Assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa. E não pensa aqui que Longino não sabe para onde ele vai, o que ele vai encontrar. Onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Inesgotável. Seja qual for o gênero de serviço que me forem confiados, ele não sabe nem o que ele vai fazer. Mas seja o que for, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. Cenas do próximo capítulo. Porque a fala do nosso Senhor Jesus nós vamos realmente completar o próximo estudo. Então, quantas vezes a gente abre mão desse movimento moral, desse movimento cristão, sabe? E lembra sempre disso, ser cristão é estar com o Cristo, sem se submeter ao mundo, sem se submeter a caprichos pessoais, sem se submeter. É eu e o Cristo. Entendeu? Muito bom esse estudo, e gente. legal Olha. é do Dom Pedro aí, que essa edição que fica assim, em qualquer posição social que você tiver, é possível servir o Cristo. Seja de imperador, com muito poder, com muito dinheiro, seja numa posição mais humilde. Porque a gente diz, quem está lá no poder é mais difícil, mas é possível. E aí, como tu disseste, ninguém chega a uma posição de destaque, de poder, por acaso. Não é por acaso, não é por engano, não foi sem querer. Então é porque ou você solicitou, ou você já tem condições para isso. Então é preciso esforço, porque a gente pensa assim, tá com Jesus vai ser sem esforço. E você vê que Longinos foi a esse trabalho porque ele necessita. Ele tem débitos. Ele tem débitos, ele carrega ainda. Você vê que quando ele fala, que ele diz, eu estive no pé da cruz, no Calvário, eu não consegui compreender. Então ele carrega a dor. Então, estar junto ao Cristo, trabalhando por Cristo, isso dá um alívio para a alma dele. Entendeu? Isso eu preciso, mande mais. Eu quero me redimir, né? E ele já entendeu que precisa, e às vezes eu não compreendo, né? Não vou dizer nem a gente, vou falar de mim. A gente precisa para essa coisa esforço e sacrifício. E a gente não quer isso, né? Nas mínimas coisas. E como diz da caridade, né? A gente não dá nem do que sobra, né? Do supérfluo, que dirá do que faz falta. Foi bom? Foi muito bom, né, gente? Como a gente não pode... Eu digo assim, como é que a gente consegue abrir mão, né, de um estudo tão agradável, tão gostoso, a gente aprende tanta coisa. Nós tivemos a honra de estudar o céu e o inferno no primeiro momento, estudamos sobre a loucura e coincidentemente, né, porque é uma coincidência, tivemos aqui a Lourdes, que é psiquiatra, que deu uma canja, contou a experiência dela de 40 anos na psiquiatria e ela se fazendo o vínculo com o que a gente estava estudando. Ela disse assim, é isso mesmo. E ela já viveu, uma pessoa que está há 40 anos dentro da psiquiatria, ela já viveu isso. E finalizamos com essa honra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, conhecendo um pouco de Dom Pedro II. Então, eu acho assim, que ao finalizarmos essa obra, o nosso respeito pela pátria do Evangelho,
o nosso respeito pelo trabalho de Humberto de Campos, o nosso respeito pelo nosso Senhor Jesus e o nosso comprometimento com a nossa pátria deverá ser diferente. E jamais abrirmos a boca e termos medo. A gente vê aqui um Jesus atuando. Ele não deu a Ismael e disse: vai lá, Ismael, trabalha. Eu inspirei Ismael. Nos falta essa fé. E lembra que o Ismael fala aí na parte do Pedro, que o Pedro I não era um bom ajudante, né? Mas ele diz numa hora que o Pedro estava refletindo as inspirações do infinito. E o Ismael estava refletindo as inspirações de Jesus. Sim. É igual quando a gente estuda a obra Paulo e Estevão, que Jesus pede para que Estevão esteja mais próximo de Paulo. E ele diz: transmitirei a ti os meus pensamentos e tu irás transmitir a Paulo, que é quando começa o movimento das cartas. As cartas de Paulo nada mais são do que pensamentos do Cristo Jesus. Então, não pensa em Jesus longe. É perto, bem perto mesmo. Só que ele não faz o trabalho sozinho. Sabe por quê? Porque ele quer que a gente aprenda. Então, se ele chama o Ismael, se ele chama o Longinos, ele quer que o filho, porque ele é o tutor, ele quer que a gente aprenda. A gente só vai aprender fazendo. Se ele sempre se arvorar a fazer tudo, a gente nunca vai aprender. Então é necessário, ele está ali, ele está olhando. E ele permite que o outro faça, para que o outro possa aprender. Vamos envolver a nossa querida irmã Osa para conduzir a nossa oração final. Então, que possamos mais uma vez, Senhor Jesus, elevar nosso pensamento a Ti, depois desses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida espiritual e terráquea. Queremos expressar, Senhor, o nosso agradecimento por esse momento, por essa dádiva, por essa oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome, para estudarmos tanto mais sobre tudo aquilo que foi vivido, que é necessário para a nossa evolução. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, nossos anjos de guardas. Obrigada por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. Só temos a Te agradecer, Senhor. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e em segurança. E que na próxima semana possamos estar novamente reunidos em Teu nome. Obrigada por essa irmã e por todas as irmãs e irmãos que incansavelmente estão a estudar os Teus ensinamentos para nos passar de forma mais clara, de forma mais acessível. Muito obrigada por tudo. Seja feita a Tua vontade, Senhor, agora e sempre em nossas vidas. Que assim seja.